Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo Cabeça Podcast. Meu nome é Matheus e eu sou do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Henrique, tô no oitavo ano do colégio e tenho 13 anos. Bom, temos as nossas convidadas aqui de honra, vários convidados, né? As conselheiras, podem se apresentar. Boa tarde, me chamo Louise, trabalho no Conselho Tutelar de Capivari. Eu, Alessandra, conselheira tutelar também, e nós estamos aqui hoje para realmente bater um papo cabeça e responder, e, enfim, trocar uma ideia sobre o que vocês acharem que a gente entende um pouquinho, contribuir. E também temos o nosso convidado Marquinhos. Valeu, Matheus. Boa tarde a todos. É um prazer participar do Papo Cabeça e vamos lá, vamos desenrolar aí esse assunto aí que com certeza pode ajudar muita gente, principalmente aí os adolescentes e a criançada aí também. O nosso tema de hoje é a inserção do jovem no mercado de trabalho conciliando os estudos junto com o trabalho. Bom, se as conselheiras quiserem, elas podem se apresentar, contar um pouquinho da história delas, do trabalho delas. Pode ser? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, que zela pelos direitos da criança e adolescente e o direito ao trabalho, à educação, ele também é garantido no nosso estatuto. Porém, tem algumas normas para o trabalho, né, de criança e adolescente. Para criança, não pode hipótese alguma ter trabalho. A condição do trabalho é só a partir dos 14 anos, que já diz a nossa Constituição, e o artigo 60 do ECA, que já vem trazer que a criança ou adolescente com 14 anos, ele só pode trabalhar na condição de aprendiz. Então, dos 14 aos 16, ele só vai poder exercer alguma função como aprendiz. E a partir de 16, daí sim, né, no trabalho, mas ainda tem uma série de regras, que não pode ser trabalho insalubre, não pode ser trabalho de periculosidade, tem horário, não pode trabalhar à noite. Então, o conselho tutelar é o órgão que vai ajudar, né, a zelar, a cuidar para que esses direitos das nossas crianças e adolescentes sejam cumpridos, para que não tenha trabalho infantil, para que não tenha nenhum adolescente, né, com risco de estar trabalhando na ilegalidade. Então esse é o nosso trabalho aqui na nossa cidade, né. Isso não quer dizer que eh, adolescentes, essas crianças, não possam, paralelo ao estudo, estar já pensando numa carreira, né? Desde que não deixe de estudar, desde que se comprometa com os estudos, mas a questão do trabalho infantil realmente não tem como a gente passar por cima disso, mas o que a gente quer deixar bem claro é que estudo e fazer outra coisa que goste, um curso, uma especialização, sei lá, um sonho que se tenha, dá para fazer desde que você não deixe de estudar, que é o mais importante no caso, né. Muito obrigado. Marquinhos, você também poderia contar um pouco da história e se introduzir pra gente? Bom, primeiramente um prazer, né? E já ouvi essa introdução delas ali, eu já fui me colocando nessa história, né? Porque eu passei isso e sem dúvida muita gente passa por isso também. E isso realmente é bem importante, essa questão do, como ela comentou, cuidar até uma linha muito tênue, né, onde ali a criança realmente ela está sendo exigida para que ela tenha um resultado ou digamos que, sei lá, ela precise trazer ou prover algo para casa e aquilo que ela realmente quer fazer e já galgando naquele, né, naquele processo ali de aprendendo desde cedo como, a responsabilidade, né, essas coisas assim, e já se encontrando com o que quer fazer, né, porque a gente sabe que hoje em dia, quanto antes, por exemplo, tu já saltar na frente de um concorrente ou de outra pessoa, né, Ter um o objetivo. mercado de trabalho antigamente, assim, era poucos que faziam faculdade, algo assim. Hoje em dia as coisas são tão diferentes que a faculdade já não quer dizer muita coisa. O que conta mesmo é aquela pessoa que faz o diferente e faz acontecer, sabe? Uhum. Então, assim, quando tu começa desde cedo e tu faz aquilo que tu quer e que tu ama ou que tu sabes que tu nasceu para aquilo ali, tu faz com prazer e aquilo passa que essa transição ela é muito natural. E foi o que aconteceu comigo, assim, né? Porque eu desde criança, a coisa que eu mais gostava de fazer era jogar bola. Graças a Deus, eu consegui, né, me realizar profissionalmente e ser realizado, porque o que eu fazia para Foi brincar Que se isso, eu passei essa transição foi muito suave ali, a partir daquele momento que, assim, te dá aquele estalo que: "Opa,
realmente eu estou fazendo isso é o que vai trazer, né, vai prover as coisas para minha família, realmente isso é uma profissão agora, o que também se diferencia, né? Então, assim, foi muito bacana, assim, o que elas comentaram, porque eu passei isso, né? E vou contar um pouco mais da minha história no restante aí. E é importante a gente lembrar, né, que a tua história, Marquinhos, né, Isso. é uma história diferente, né, onde aquilo que te dava prazer se transformou na tua responsabilidade. E isso com supervisão, não faltando aula, né? O que infelizmente hoje acontece no nosso país, no mundo, né, é que o trabalho infantil ele rouba da criança o lazer, ele rouba o estudo, né? Então é contra esse tipo de trabalho que a gente combate todo dia, que a gente, né, tem um dia, esse dia 12 de junho, né, é um dia nacional de combate ao trabalho infantil, foi agora, né, poucos dias, recente. Esse símbolo que é o catavento, essas 5 cores aqui, né, e as 5 pontas deles representam os 5 continentes que a gente tem que estar, né, em constante evolução e cuidado do trabalho infantil para que essas crianças não percam a sua infância. Porque hoje o que acontece? Tem muitas crianças, e principalmente pós-pandemia, algo que a gente viu assim muito latente e está muito preocupante, muitas crianças estão indo para o mercado de trabalho para conseguir trazer alimentos para casa por conta de falta de política pública ou de falta de trabalho dos pais. Então usa-se essa mão de obra, né, infantil. E é isso que a gente tem que combater, né? E então, o quanto é importante ter projetos sociais, o parque é um exemplo disso, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, né? Com projetos que tragam o adolescente para falar sobre esses temas, é muito importante conscientizar para que essa criança entenda que ele não é obrigado a trabalhar. Muito pelo contrário, ele não pode, né? A legislação protege, né? Então, a gente tem que entender que aquele discurso de que o trabalho enobrece o homem, trabalho enobrece sim, mas o homem, né? O homem, não a criança, não o adolescente. Trabalho não é isso. Então, o trabalho não é para criança, literalmente não é, não pode ser, né? Tem que ser a diversão, né? Então, é isso. Mas o que é considerado um trabalho infantil e por que é importante combater ele? Então, o trabalho infantil, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que a gente chama, ela configurou algumas formas de trabalho que são consideradas trabalho infantil. Hoje, falando mais a nível do nosso município, né, para a nossa sociedade aqui mais próxima, o tráfico de drogas é considerado trabalho infantil. O trabalho doméstico, né, não é a ajuda em casa, né, não vão confundir. Daqui a pouco vão dizer, a conselheira falou que eu não posso mais lavar a louça, né, arrumar minha cama, né? Isso não é trabalho infantil, isso é cooperação, todo mundo da casa fazer a sua parte, né? Mas a gente, infelizmente, a gente tem um índice muito alto de trabalho doméstico em Capivari. De meninas e meninos que cuidam dos irmãos e não pode estar aqui fazendo uma oficina no parque, no contraturno, por exemplo. Porque tem a responsabilidade de ficar cuidando do irmão mais novo. Ou tem responsabilidade de ficar limpando a casa porque os pais trabalham. Então, não é uma ajuda, já passa a ser um trabalho e rouba a parte mais gostosa da infância, que é o tempo livre que vocês têm. Para vir no parque, para passear, para estar na praça, para estar brincando, para estar na casa da amiga, né? Então, a forma de trabalho infantil seria o trabalho doméstico, né? Esses trabalhos informais em borracharia, Capivari a gente tinha muitos, hoje a gente já conseguiu combater bastante. Mas hoje, em Capivari, infelizmente, o maior índice de trabalho infantil que nós temos é o tráfico de drogas. Por quê? Porque os adolescentes são usados, né, para trabalhar para o tráfico. E é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Muito triste. Realmente é muito. Se tivesse no esporte, né? Por essa importância que a do gente esporte assim, brigar por de política longe, pública de para ter longe, mais, né? sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais muda a vida, assim, Sem dúvida. Eu posso dizer isso, né, porque, assim, graças a Deus eu sempre tive meus pais tiveram uma boa condição, meu pai até hoje é aposentado, mas trabalhava aqui, inclusive, na empresa, que é patrocinador aqui do parque aqui, né, então, assim, eu vivi com, digamos que 90% das pessoas que se tornaram jogadores assim como eu, né, não tinham estudo nenhum, por mais que o clube, quando eu estava ali na parte da base, né, assim, que é um pouco antes de se tornar profissional, mas que tu já passa a ser remunerado, né, ainda não tem a carteira, porque geralmente tu passa a ser remunerado ali nos clubes do Brasil, digamos assim, no futebol. Eu entendo, assim, graças a Deus eu também era a coisa que eu gostava de fazer e eu sei o quão
é valoroso pro Brasil. Mas, Uhum. infelizmente, muitos outros esportes não têm assim, não tem tanto patrocínio, não envolve tanta nessa questão. A gente vê direto e a gente que tá no No futebol, a meio, gente vê pessoal falando sobre vôlei, sobre o basquete, que são coisas assim que nós também somos apaixonados, assim, e mas não são tem tanto esportes incentivo, né, infelizmente não tem tanto incentivo, né. Mas financeiro o até. mais importante ele faz, que é o que a gente estava conversando ainda há pouco, que é tirar uma criança da rua, Uhum. é aprender aquela história. Eu aprendi muito fazendo o que eu faço, que é essa questão de saber como perder, essa questão de dar a volta o esporte ele te ensina tudo, tudo, essa questão de superação, É. essa questão da consistência que, por exemplo, tu quer atingir um resultado e tu vai estar lá todo dia treinando e assim não tem nenhum jogo marcado ou tu não está sendo relacionado, tu não está no time, digamos assim, mas tu precisa daquilo para quê? Para a hora que tu precisa ser necessário, tu esteja pronto e isso é em tudo na tua vida, né? Não é no esporte, Uhum. numa empresa tu precisa ter estudado, Exato. tu precisa estar pronto para se o teu chefe Trabalha pede com algo seus ali limites que também, né. tu, né, que tu tenha um resultado, algo assim. Então, assim, essa questão do esporte, assim, é muito, muito, muito bacana, porque eu vi muita gente do meu lado, assim, que era da favela, que trabalhou, como tu falou, assim, na questão do tráfico, que tinha tudo, 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 assim, para não dar certo e, infelizmente, acabar como diversas outras pessoas, outros jovens aí ao redor do Brasil, e graças a Deus eles tiveram, assim, o esporte que os conduziu a um caminho totalmente diferente. Uhum. A dar casa para os pais, a resolver a vida da família, a se resolver, né, a encontrar um caminho, mudar a trajetória, às vezes, de uma família inteira, né, que vivia de uma certa maneira e ele foi onde quebrou aquela tradição ali de pessoas, digamos, de vícios, né, envolvidos com drogas ou outras coisas, com jogo e tudo mais. Então eu acho que o esporte, assim, ele é fundamental. Na minha visão, uma das coisas que mais, assim, deveriam ter investimento no Brasil, é essa coisa do governo, seria, assim, não deveria ter crianças, assim, mesmo as crianças que, digamos, a gente sabe que elas são colocadas para trabalhar ou pedir dinheiro na rua, assim, mas que de alguma maneira eles conseguissem captar essas crianças e botar, coisinha de judô, de vôlei, de o que seja. Ter várias opções para que a criança faça aquilo que ela gosta, porque não é, tem um projetinho de futebol lá, mas, pô, tá, tem gente que gosta, mas tem gente que não. É. Então tu Uhum. precisa de algo que a criança se identifique ou goste de fazer. Aumentar as Isso, possibilidades isso. de Então, assim, é algo que eu vivenciei isso e, como eu falei, eu vi muitas pessoas mudarem de vida através do esporte e como é bacana que eu estava conversando aqui com o diretor do projeto aqui também, como é bacana essa questão do que eles estão fazendo aqui no parque também com teatro, com... não diversas é só esporte, oficinas, mas essas coisas verdade, a que não cultura, o exigem isso no esporte. geral. Então, assim, é muito, muito bacana. Graças a Deus eu encontrei esse caminho e pude ver também como isso faz a E diferença. deu certo. Como eu estava falando, né, eu vivenciei isso e, assim, tenho certeza que vocês também têm a oportunidade de participar de projetos ou até amigos de vocês, às vezes, que vocês sabem que, pô, eu tenho um amiguinho meu lá, como elas estavam comentando antes, né? Pô, que ele fica com as irmãs ali, passa o dia inteiro em casa, e às vezes eu convidei, pô, vamos lá para o projeto lá que tem de vôlei do projeto tal, alguma coisa assim, e ele nunca pode fazer nada, porque meio que tem obrigações já, quase como adulto, né? Responsabilidades. É E ele poderia estar, às vezes, coisas que vocês fazem e vocês curtem muito, gostam pra caramba de fazer isso, se sentem felizes ou talvez já estão encontrando um caminho e um amigo de vocês está lá, pô, meio que trabalhando já, sabe, assim, e daí aquilo ali tira o tempo dele para encontrar o que ele quer fazer, coisa que talvez vocês já estejam fazendo, né, e eu acredito que vocês também percebam isso. E a gente conversando aqui também, a gente queria saber assim, que vocês, se vocês têm amigos que também passam por isso, ou se vocês já viram algo assim parecido e tal, o que vocês acham? Sim, tem muita gente que, tipo, tem um talento absurdo pro futebol ou qualquer outro esporte, só que não consegue treinar ou jogar por qualquer modalidade, porque tem, tipo, cuidar da irmã, cuidar da casa, que os pais não conseguem, tipo, ficar em casa pro filho conseguir demonstrar o seu talento pras outras pessoas. Isso é uma coisa bem comum que acontece. Inclusive, teve amigos meus que a gente já chamei pra jogar uma bola, eles não podiam porque tinham que cuidar do irmão. Ou
E isso aí é uma coisa bem chata e que eu acho que é bem errado, inclusive, porque, tipo, todas as pessoas devem ter o acesso para, pelo menos a criança, né? Criança e adolescente tem que ter o acesso para poder ser criança, aproveitar a idade, né? Para, como ele disse, dos esportes. Os esportes são uma coisa que mais, dos meios que mais ajudam a tirar as crianças de tráfico, de roubo, dessas coisas, porque elas dão um sentido e elas dão um novo lugar que essas pessoas podem ficar sem ter que pensar em outra coisa. Tipo, só focar em jogar futebol e acabou, ou jogar vôlei. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante. Uma coisa que eu queria perguntar para as conselheiras também é quais são os principais riscos de trabalho infantil, não olhando de um modo tanto doméstico, mas sim olhando, tipo, trabalhos insalubres. O que que vocês acham disso? Então, primeiro que não deveria nem estar trabalhando, né? Mas, se estiver, o risco é praticamente o mesmo de um adulto, vamos dizer. Mas por se tratar de uma criança, É mais, né? não, mas por se tratar de uma criança, se torna, o linguajar bem popular, 1000 vezes pior, porque já não poderia estar lá, e estando lá, se acontece um acidente, assim, eu tô te respondendo, mas é fora de cogitação, né? Mas, se Mas acontecer, acontece, né? e daí, risco, os riscos que a gente corre, de morte, de ficar com sequelas, de perder membros, enfim. Eu não sei se era isso que eu queria Porque perguntar. fisicamente são mais frágeis, Exato, mentalmente, tomar uma exato, decisão mais frágil. exato, traumas, Assim, Matheus, enfim. para te dar um exemplo mais regionalizado, né, para a gente trazer para que vocês consigam enxergar, nós temos uma cidade aqui perto, que é Sangão, já ouviram falar? E Sangão tem muitas olarias, que é fábrica de tijolos, né, de telhas, e ali tem um índice altíssimo de trabalho infantil. Claro que hoje, com as denúncias ao Ministério do Trabalho, do Conselho Tutelar, consegue-se hoje trabalhar mais presente nessas empresas, mas ainda acontece, de vez em quando ainda acontece acidentes de perda de membros, de dedo, de mão, de crianças que perderam partes do seu corpo e vão ficar para o resto da vida comprometidos porque estavam num local que não era para eles estarem, É. né? Então, por isso que é tão perigoso, né, o trabalho infantil, né? Por isso que tem que lutar mesmo, né? E vocês? Algum esporte hoje? O que que fazem, o que não fazem? O que que você faz, Henrique? Eu faço futebol, jogo vôlei no colégio, comecei a entrar na escola de basquete e faço futsal. Uia, e estuda também, claro. Estudo. Ah, bom. No colégio? Isso. Bem, Importantíssimo. Se não estudar, não pode fazer tudo isso. Pode só fingir que estuda. Matheus, o que que tu faz? Eu gosto de jogar bola, o principal esporte que eu faço agora. Tô indo pra academia ultimamente, Hum? né? Deu uma falhada, mas tô Mas tentando. tá firme. Bom, eu queria fazer uma pergunta também, que envolve mais o adolescente do que a criança em si, que seria o jeito correto, como vocês acham que seria o jeito correto, pode ser pro Marcos também, quem quiser responder, o jeito correto de inserir um adolescente no mercado de trabalho, jovem aprendiz, como é que vocês acham que seria um jeito bom pra inserir o Tipo, jovem? Ó, daqui a pouco eu jogo a bola pra ti. Bom, dessa maneira eu acredito que vocês vão saber mais, porque eu tive uma experiência só e o que eu fiz era a respeito do esporte, então, assim, é difícil eu falar, quando no esporte talvez seja mais fácil para inserir a criança nesse processo do que, né, uma profissão de trabalhar no escritório, né, digamos assim, senta aqui e agora eu vou te ensinar a fazer um livro caixa, né, no esporte, às vezes desde 5, 6 aninhos tu tá fazendo aquilo Que e gosta, já leva o dá jeito, certo, né, mas eu acho que vocês teriam mais conhecimento sobre isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar há um tempo atrás na Fiesc e eu fazia parte de um projeto que era IEL, Instituto Evaldo Lodge, que nós levávamos às empresas adolescentes para introduzir no mercado de trabalho como aprendiz. Então, eles faziam um curso preparatório no Senai, que inclusive nós temos aqui, né? Que já dá um norte. Eu quero ser soldador, eu quero ser eletricista, enfim, já dá um norte. E deles quase formados, a gente ia e inseria eles no mercado de trabalho. Isso é legal também, né? Tem várias outras formas. Aqui nós temos o CIE, o Tubarão também. É a empresa que faz o recrutamento, né? E eu não sei, tem uma curiosidade que eu acho que talvez vocês não saibam. Todas as empresas têm uma cota e eles têm que ter menores aprendizes dentro das empresas. Né? Dependendo do número, né, de funcionários, né? Não é Tem pra um número todas as mínimo de empresas. funcionários, né?
se eu não me engano, 150 ou 100 funcionários, algo assim, não quero errar. Então, assim, o que falta realmente em alguns municípios é mão de obra, tá? Mas tem, é regra, toda empresa tem que ter. Tem também bolsas de estudo, né? Tem as bolsas na prefeitura de adolescente aprendiz, que são monitores de ônibus, que trabalham em creches, em CIs, em escolas como bolsistas. Tudo isso são formas de entrar no mercado de trabalho. Então, tem várias formas de entrar no mercado de trabalho dentro da legalidade, né? Exatamente. Então, o CIE é o parceiro hoje, né? Aqui na nossa região, todos os cadastros são feitos pelo CIE, que é uma empresa que vai recrutar o adolescente, que vai conversar, que vai pegar os documentos, que vai disponibilizar a vaga. Que vai Então, ter a ponte, né? oportunidade a gente tem, a gente só tem que identificar onde que estão esses adolescentes, o que estão fazendo, né? E daí a gente entra para outro ponto que seria a denúncia, né, Matheus? Porque hoje o que acontece? A maior dificuldade de identificar o trabalho infantil, até por ele ser muito culturalmente, a sociedade ainda acredita que adolescente tem que estar trabalhando em vez de estar. Tem registro. Uhum. Também, né? Sabe aquelas frases? É melhor estar trabalhando do que estar na rua roubando. Óbvio que é melhor estar trabalhando que roubando, né? Mas é seja melhor bom, estar. porque, Não! Não Mas necessariamente a frase, comparando a frase pior correta, situação, digamos, né? a frase correta seria: é melhor estar lá numa escolinha de futebol do que que- roubando. Né? Óbvio que sim, né? Então, por isso que tem esses canais de denúncia, que é o Conselho Tutelar, que é o Disque 100, para que, se você identificar alguma situação de risco, né, de adolescente trabalhando, criança, né, que faça a denúncia para que a gente possa estar encaminhando para um CIE, para legalizar essa situação. Porque às vezes a família também não tem nem consciência que está fazendo errado, entendesse? Sim. E até uma política pública, seria uma delas, de até falar mais sobre o assunto, né? Às vezes a gente lida com adolescente ali em idade que já era para estar trabalhando como aprendiz e eles nem sabem que existe Esses essa temas possibilidade. aqui, esses espaços de debate aqui do podcast é excelente, até porque divulga, né? Essa E- questão da conscientização, né? Assim, eu acho que por você estando aqui, aprendendo também, assim como a gente está aprendendo, assim, a saber identificar, diferenciar, né? Que, pô, eu acho que para tudo essa questão de política pública, assim, a conscientização é muito melhor do que uma punição, do que, né? Isso é indiscutível. Então, assim, a partir do momento que a gente fala sobre isso, vocês sabem diferenciar, pô, cara, eu acho que isso aqui é muita responsabilidade, eu tô meio que trabalhando nisso, eu sou criança, ou, né, um adolescente geralmente vai ter um pouco mais esse discernimento, assim, de entender o que ele deveria ou não fazer. Óbvio, né? A gente não pode confundir isso também com ser mimado, essa coisa assim, né? Então por isso a conscientização é tão importante, para que a gente tenha esse conteúdo e a gente saiba, né, diferenciar os próprios pais, como falou. Pô, não tenho dúvida que muitos pais fazem isso tentando ajudar, ou nessa questão assim, pô, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos também lá na roça e tal, e pô, olha o que eu conquistei, ou digamos assim, né? Não, mas as coisas não precisam ser exatas, cada um tem o seu caminho, né? Cada um Seu tem o seu tempo. caminho, claro, e os tempos são outros Exato. também, então, né? Então, assim, essa questão de a gente falar sobre isso, assim, eu acho que é, pô, importantíssimo para tanto as crianças, adolescentes e os adultos saberem, né, identificar quando algo é demais para uma criança ou adolescente, ou quando aquilo ali é um incentivo, é algo bacana, né? Na questão do esporte, eu passei muito isso também. Ali tem essa diferenciação ali no início que tu passa a parar de se divertir um pouco e aquilo vira exaustivo, que é treinos todos os dias, mesmo tendo 12, 13 anos, assim, tu tá treinando de manhã e à tarde, e todos os dias ainda tem o colégio, né, e tudo, que é algo muito, na verdade, meio que mais importante, porque assim, sem conhecimento, sem estudo ali, até mesmo no esporte, a não ser que tu seja um cara, assim, absurdamente no que tu faz ali, bizarro, que a gente sabe que isso geralmente é difícil acontecer, porque, né, em qualquer esporte, né, ou coisa assim, as pessoas que sabem fazer aquilo, assim, muitas vezes são questões de oportunidade ou quem quer mais, né, para chegar mais longe. Aí é um e outro, mas assim, é 1 em 1 milhão, que é um Neymar da vida, Claro, né? uma coisa assim, sabe? Daí, claro, esse cara, talvez ele não tenha conhecimento nenhum ou estudo nenhum, pô, ele vai chegar, digamos, né? Mas muitas vezes ele chega, mas não se mantém lá também, porque joga tudo fora, porque não teve esse background, assim, de um estudo e tal. Então, assim, essa questão ali dessa transição e tu saber diferenciar também onde tu
tu parou, começou a ser exaustivo, tu sentiu a responsabilidade de fazer aquilo, porque meio que é aquilo ali que vai te dar o teu sustento, é muito importante, né? Então, mais uma vez, volto a lembrar ali essa questão de a gente conhecer, né, se Deus quiser, daqui a pouco sou um pai também e tal, né, eu já ter esse conhecimento, vocês aí estão iniciando, né, agora nesse processo de repente saber o que querem fazer ou não, saber e ter tempo para decidir isso, né? Então, Eles são Muito muito jovens, importante, né? acho muito bacana Maravilhoso. mesmo. O Henrique, acho que nem sabe ainda o que querem ser, né? Pois é. Querem fazer, já sabe? Sabe, Henrique? Não? É muito cedo, né? Eu não tenho certeza. É, isso é muito bom que Ô, não tem. Marcos, com quantos anos tu conseguisse, tipo, entrar em um time, uma base de um time, como se fosse fazer uma peneira? Sim, eu entrei com uns 12 anos, mais ou menos. Mas hoje em dia se vai mais cedo até, assim, para algo que tu percebe que aquilo tá virando sério, né? Porque eu tava, geralmente, é a coisa mais comum, a criança tá num projeto desses ou numa escolinha, sendo pago ou não, né? Digamos assim, tu entra numa escolinha primeiro. Dificilmente não, é meio que impossível tu entrar como eu fui para uma base, que daí, assim, é um clube de verdade, porque tu já precisa passar por um teste ou algo nesse sentido. Então, geralmente, tu começa num projeto desse, numa escolinha, e ali tu vai despertando o interesse de alguém que quer se envolver com aquilo, né? Um próprio olheiro, a própria pessoa que é responsável pelo projeto ou pela escolinha. Aí ela começa a contatar algumas pessoas, ou os próprios pais percebem que... Às vezes os pais não, porque os pais acham que todo filho... Todo O filho é um mestre, né, e tal. Mas muitas vezes são os pais, né, sabem diferenciar isso e percebem que o filho leva jeito para aquilo, ou muitas das vezes o pai ou mãe já era oriundo daquele esporte, às vezes a mãe jogava aquilo e a filha joga vôlei e ela percebe isso, o pai já jogava futebol, né, outro esporte, e já sabe que já conhece aquele meio, e assim, eu fui com uns 12 anos mais ou menos para base, assim, uma categoria de base de um clube que desde o momento em que eu entrei, eu já tinha uma ajuda de custo. Entendeu? Assim, aí desde aquilo ali, ele já vai te ensinando que, por exemplo, ali, tu tem algumas responsabilidades, que aquilo ali é algo que tu vai poder levar para tua vida, digamos, eu acho isso muito importante também, né? É uma Porque educação financeira, né, Marcos? isso é, independente do que seja, mas ali que é R$ 10, que é R$ 100, que são R$ 500, tu ali com 12, 13 anos, tu já saber que é aquilo ali que tu tá fazendo, pô, vai te dar uma render. recompensa também. Também isso é muito legal. E a partir do momento que eu entrei no clube, eu já tinha isso e foi algo muito natural, como eu falei. Quando tu vai para uma base assim de um clube, né, independente do esporte, tu começa a sentir que aquilo tá virando mais real. E isso não acontece tu sendo muito novinho. 12, 13 anos, tu já tem ali muita consciência ali do que algumas pessoas ainda não sabem o que querem fazer ou não, mas no esporte, geralmente, se tu tá naquilo ali é porque tu adorava Gosta. fazer aquilo, né? Então, assim, eu já tinha essa consciência de que eu queria ser jogador, óbvio, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, assim, graças a Deus. Fui tendo suporte da família, que é Que é imprescindível. imprescindível. Então, assim, as coisas foram acontecendo, eu fui, graças a Deus, conseguindo, e eu dedico isso muito aos estudos também, saber diferenciar ali o Uma pergunta momento, que eu ia te fazer, o como que momento você que eu fui, tanto é que quando, assim, um pouquinho antes de eu virar profissional, na verdade, virar profissional não, porque assim que eu atingi na categoria de base a idade para se assinar uma carteira, eu já assinei mesmo, não fazendo parte da equipe profissional, porque assim, tu já tem independente do esporte, novamente, volto a lembrar aqui, quando tu tá numa categoria de base, assim, às vezes tu não subiu para o time profissional, que é aquele que passa na TV e tal, e tu tá nas categorias de base. Mas tu já assina a carteira, tu já se profissionaliza naquilo que tu estás fazendo. Digamos assim, alguns atletas, às vezes, eles não assinariam carteira porque isso é como no mercado de trabalho. Às vezes eles percebem, pô, esse aqui já vamos dar um contrato assim, assado e tal. É aquela história de méritos, ou às vezes, né, infelizmente, como acontece em vários outros lugares, às vezes é um empresário que está forçando alguma coisa e tal. Mas assim que eu atingi assim, a idade para que era dentro das regras, né, assinar a carteira, ali já assinei a carteira como jogador profissional de futebol. Também é legal falar disso, porque tem muita gente que acha que esportistas, assim, não...
mas tá, tu só recebe dinheiro, que os caras te pagam assim. Não, mas tu tem uma carteira no Brasil, né? Hoje tô fora do Brasil, lá não tem carteira de trabalho pra ninguém, digamos. São coisas do país, né? Mas eu assinei como jogador profissional de futebol, né? Como atleta, e daí nisso, né? Daí já entrava todas essas coisas de INSS, essas coisas assim, como um trabalhar normal, digamos assim, né? Que as pessoas não lembram que, ou não sabem que esportista, ou assim, pô, tem FGTS e tal, essas coisas assim, acha que é uma coisa diferente, mas não, é uma profissão como outra qualquer e tal, assim, né? É um pouco mais visada por, né, ser no Brasil, um país que adora futebol, mas as coisas aconteceram assim bem naturalmente, porque eu sabia que era aquilo que eu queria, e eu tive essa questão de assim continuar estudando e aquilo ali ter reforçado assim eu ter esse entendimento de que aquilo realmente era o que eu queria, e o estudo ele poderia me colocar na frente de outras pessoas em vários tipos de situações, né, em resolver coisas de contrato, ou saber talvez discernir a oportunidade que fosse melhor ou não. Então, assim, é imprescindível para qualquer coisa, assim, essa questão do estudo e esse negócio do trabalho, né? É legal a gente falar sobre isso, porque às vezes tu não pode se divertir nem estudar, né? Várias crianças. Marquinhos, como que era essa tua conciliação com o estudo e os treinos, enfim, acho que é legal saber disso. Sim. Não, graças a Deus, como eu falei ali, assim, eu tive uma família, assim, que sempre me incentivou a fazer isso, assim, também, porque desde o início, pô, filho, tu leva jeito e tal, não sei o que legal, tal, mas assim, pô, estudo imprescindível, imprescindível. E eu cheguei a iniciar a faculdade de Direito, que também é algo, assim, que se diferencia bastante, é muito difícil tu encontrar um jogador de futebol, assim, que iniciou, às vezes faz até um pouco depois, tal, graças a Deus tá melhorando também essa questão do pessoal buscar, né, esse conhecimento e tal, mas eu cheguei a começar uma faculdade e a partir do momento ali, assim, que eu realmente passei a fazer essas viagens no Brasil inteiro e tal, que não deu para conciliar, mas eu sempre, tipo, mantive aquele conteúdo, assim, junto, sabe, pesquisando sobre aquilo e tal, mas o mais importante, assim, é tu realmente terminar os estudos. Porque uma faculdade é opcional, porque tu já tem que decidir o que tu quer fazer. Mas aquela base ali, que é até um terceirão, ou um curso técnico, uma coisa assim, aquilo ali para qualquer coisa na tua vida tu vai usar. E sem dúvida aquilo ali, assim, me fez chegar onde eu cheguei. Porque não foi só a questão de saber jogar futebol, né? Várias decisões que eu tomei, a maneira de eu me comunicar com um técnico ou com alguma coisa assim, porque isso tem muito também essa maneira de se relacionar com as pessoas, faz tu chegar às vezes mais longe ou não chegar ao lugar que tu quer. Então, assim, eu consegui, graças a Deus, assim, por ter também esse suporte da família, né, de já saber isso desde cedo, que o estudo, assim, era imprescindível, e é muito bom a gente falar sobre isso aqui, para que vocês saibam, para que a criançada, os adolescentes que estão ouvindo em casa, que o estudo, assim, ele é imprescindível, porque ele te traz, assim, o conhecimento básico, né, para tu resolver o que quer que seja na tua vida. Até 18 anos ele é obrigatório, né, no nosso país. Então, Uhum. não pode ter, não deveria, né, não poderia ter nenhum adolescente até 18 anos fora da escola. Não é opção. Não é opção, né? Marquinhos, também queria fazer mais uma pergunta para ti, agora mais por curiosidade mesmo. Quais times que você passou, assim, e como foi a situação de fazer a peneira? Porque, assim, uma coisa que desanima muitos atletas é tentar fazer uma peneira, não passar, ser rejeitado. É, Teve algum problema com isso? Tu conseguiu passar direto? Como é que Bom, foi? a minha história, como eu comecei num núcleo que era do Figueirense, né? A minha base foi no Figueirense. Infelizmente, hoje em dia não tá tão bem assim, mas graças a Deus eu peguei a parte boa, vamos dizer assim, né? E assim, eu era de um núcleo, e aí os atletas que se destacavam no núcleo, eles recomendavam a essa categoria de base, que é o clube lá em Florianópolis. Aí eles captaram, assim, tinha uns 4 ou 5 núcleos no estado e fizeram meio que um time, assim, dos atletas que mais se destacavam para ir lá fazer um jogo pro pessoal que era de Florianópolis dar uma olhada, assim, né? E daí foi nesse jogo, assim, que eu me destaquei também. Eles já tinham conhecimento, porque o pessoal dos núcleos passou, ó, esse atleta talvez, né, pode interessar vocês, acho que vai dar bom. Aquela história clássica, né, que todo mundo conhece.
e assim que a gente fez um jogo lá com esses olheiros também cuidando, eles tiveram essa reafirmação, realmente, tal coisa assim. Então, a partir da data tal, assim, né, pode trazer coisa, e foi onde eu me mudei para Florianópolis. Eu tinha, ainda bem também, graças a Deus, que a minha família materna é de Florianópolis, aí eu acabei, ao invés de ficando no alojamento, né, do clube, eu fiquei com a minha avó morando lá. Daí meus pais, que são daqui de Capivari, Tubarão, estavam sempre me visitando lá. Mas assim, eu não cheguei a passar nesse início de ter aqueles nãos, assim, mas eu joguei com diversos outros que tiveram isso. Só que eu tive outros nãos, às vezes em lugares piores, entendeu? Porque eu já sabia que aquilo realmente era o que eu fazia, e talvez aquilo ali podia, assim, acabar com o meu sonho ou não, assim, sabe? E eu já não tinha mais tempo, porque eu já fazia aquilo, entendeu? Às vezes, quando tu é menor ali, às vezes esses nãos que tu toma é o que te faz vencer em outra coisa que tu vai ser muito mais feliz e realizado, né? A gente só vai saber lá na frente. Mas essa questão, assim, é muito, muito, muito comum. Eu jogo, né, com muitos outros, assim, que passaram por isso, essa questão de, pô, achar que às vezes, será que eu não jogo tão bem? Ou, né, isso aí a gente passa na escola, né, vocês devem, eu lembro disso, e vocês estão passando, assim, isso agora, essa questão de aprovação, né, não só nessa parte de esporte ou não, né, essa questão na roda de amigos também, tu não vai fazer isso, não sei o que e tal, todo mundo quer ser aprovado, né, essa questão, assim, mas sem dúvida nenhuma, assim, tipo, se tu sabe que é aquilo que tu quer, ou se tu confia em ti, tu sabe o que é o certo, né? Se tu tem essa coisa, assim, já gravada dentro de ti, eu acho que, por exemplo, é só acreditar naquilo, assim, que as coisas uma hora vão acontecer, entendeu? Eu sempre trabalhei dessa maneira, assim, desde pequenininha, essa questão da consistência, de a repetição e saber que era aquilo que eu queria e uma hora iria acontecer. Isso aconteceu. Eu nem fui um dos mais novos a ir para o time profissional, mas assim, eu sabia que eu podia. E eu cheguei lá e, assim, de todos os outros que tiveram na categoria de base junto comigo ali, assim, cheguei mais longe, assim, entendeu? Às vezes não mais rápido, mas eu continuo indo porque eu sabia que era aquilo e o que eu deveria fazer para aquilo, né? Então, essa questão do não aí, muitas vezes é a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. Tem muita gente que faz as peneiras, é aprovado, só que existe uma lei, né, no futebol, só consegue se alojar num alojamento do CT, do clube, com 14 anos. E muita gente que passa com 13, 12, só que daí não consegue ficar porque não tem um lugar pra ficar. Às vezes o pai não consegue, tipo, contratar uma moça pra ficar numa pousada lá com ele, que ele não é errado, Pra cidade lá, né? mas muita gente faz isso pra conseguir mudar a vida dos pais, pra conseguir ter uma vida melhor, querendo ou não morar em outro lugar, ter uma casa melhor, uma alimentação melhor do Realizar que um sonho, né? isso. É uma pena, assim, tem coisas que às vezes fazem para proteger, mas daí também às vezes na verdade é muito complicado, né? Essa questão é um assunto bem, por isso a gente falou dessa conscientização, assim, de saber essa parte aí de, né, o que até onde a gente vai, até onde é trabalho, até onde vale a pena, tipo assim, fazer com que a criança aprenda aquilo, a fazer aquilo, então, assim, nessa questão aí, infelizmente nem todos conseguem. Por exemplo, às vezes tem muita habilidade para fazer algo e, assim, às vezes são coisas externas que te impedem de realizar aquele sonho. É bom que fosse que todos os clubes tivessem oportunidade para todos, assim, e claro, ali dentro disso, quem se destacar fosse, mas que as oportunidades fossem iguais, assim, né, dessem, ou que as pessoas ou pais pudessem, que a gente sabe que isso é quase impossível, digamos, um filho que é um atleta ou quer participar de algum, né, quer realizar um sonho no esporte, o clube não poder bancar, mas o pai se mudar e ficar naquela cidade esperando que o filho se torne, assim, é praticamente impossível, assim, né, ter famílias que podem se mudar para acreditar no sonho do filho, digamos, caso não sejam ajudadas pelo clube ou algo assim, né? Então, realmente é bem, bem triste, assim, mas é aquilo que eu falei ali, assim, quem quer, assim, geralmente, muitas das vezes faz acontecer, sabe? Procura alguém, começa a fazer vaquinha, ou, né, vai atrás de, tipo, e insistindo em olheiros e não sei o quê, e vai receber os nãos ali, mas olha, mas meu filho tem condição.
pô, acredita nele, daí um outro vai dizer que não, mas vai chegar num cara que uma hora assim, olha, tá, eu levo vocês lá, a gente fica 6 meses, eu banco coisa, mas, né, e daí é aquela história que a gente conhece de vários jogadores, vários esportistas, ou de empresários, né, que começou de um jeito lá que ninguém, né, Esperado. esperava, né, então, assim, Deu certo. eu acho que a questão é assim, é acreditar naquilo que tu quer e, claro, né, fazer o possível e, obviamente, dentro das legalidades, né, nunca, né, escolher o caminho errado ali, que é o mais curto e às vezes parece mais fácil, né, mas lá na frente sempre vai ser o pior de todos, né, todo mundo sabe disso, né, às vezes a gente se esquece, né, E qual é o mas time que tu estás hoje, Marquinhos? eu tô na Romênia agora, Romênia. até falei sobre isso ali, mas comecei no Figueira, daí me transferi pro Grêmio, né? Ah, E isso. daí aqui no Brasil joguei também no Guarani, que é o de São Paulo, mas assim, meio que o clube que eu mais me identifiquei sempre foi o Figueirense, pois é o que me deu a oportunidade, né? Onde eu comecei, Uhum. onde eu me tornei profissional, onde assim, é A o que eu base, tenho né? É a mais tua base. mais Esse jogos na carinho. carreira também, e daí já passei por 7 países diferentes também, coisa que, né, o esporte é muito bacana, porque ele te dá essa experiência de, né, de Cultural, estar, né? isso, assim, de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, né, eu sou muito grato ao futebol por isso, né, pelo aprendizado que eu tive na minha vida, de culturas diferentes, de conhecer pessoas diferentes, né, porque isso aí a gente leva para a vida, né, esse tipo de conhecimento. Então, assim, joguei em 7 países, joguei com atletas, assim, extremamente famosos, aprendi demais, joguei com outros que também ninguém conhecia e tal, e esse que é o bacana, assim, sabe? Essa coisa do aprendizado, da experiência em si, né? E saber usar isso pro lado bom, digamos assim, né? Pra poder estar aqui falando com vocês, dizer que vale a pena, né? Então, assim, a gente... eu sou muito grato, assim, pelo que o futebol me deu e tento sempre passar isso adiante, sabe, para vocês. Quando eu sempre tento, assim, conversar com a criançada também, que me pede coisa na internet, às vezes chama, e eu sempre tento ajudar, sempre falo, pô, acredita e tal, que às vezes vem falar essa coisa do, não tô encontrando ninguém e tal. Da maneira que eu posso ajudar ali, eu tento falar que, pô, também já passei por coisas parecidas, mas acredita, porque se tiver que ser e tal, se tu quer mesmo, vai acontecer e tal, né? Então, volta a lembrar ali essa questão de saber o que tu quer e ser fiel àquilo, né? Eu acho que é muito difícil as coisas não acontecerem do jeito que tu sonha. Insistindo, né? Muito legal. É, bom, como vocês acham que dá para conciliar o trabalho e estudo agora para as conselheiras, né? Como vocês acham que é a maneira mais adequada de conciliar trabalho, estudo para o adolescente, né? Porque tem muita gente que começa a trabalhar e, tipo, tá na escola, mas não tá estudando, tipo, não liga para os estudos. Como vocês acham que é um jeito bom para fazer essa transição e conseguir conciliar tudo? Então, aqui em Capivari, o número de adolescentes fora da escola, até por estar trabalhando, poderia ser até mais baixo também, Sim. né? Infelizmente é alto, assim, nós temos um número elevado. Por falta de opção, não porque eles querem. É bem essa questão que a Luísa falou, que é porque tem que trabalhar, porque tem que ajudar em casa, né? Então, o correto seria a questão do aprendiz, que daí quando tu entra em algo que é legalizado, se tu vai ser um pequeno aprendiz ou um menor, como se chama, tudo vai dar certo, porque são 4 horas diárias, então tu vai ter o tempo para tu trabalhar, tu vai ter o tempo para estudar, tu vai ter o tempo para o teu lazer, tu entendeu? Então, se tu entrar já na legalidade, com tudo que tem que ser feito conforme a idade, dá para conciliar perfeitamente. Não tem como dar errado, porque já foi feito aquilo ali pensado de como teria que ser, né? Então dá. Agora, se for ilegal, que esses que estão fora da escola, infelizmente, são esses que não são legalizados, aí dá tudo errado, aí acaba faltando aula, acaba que não vai mais, acaba que daí acaba lá no Conselho Tutelar e a gente tem que ir atrás dos pais e vai para o Ministério Público. Aquela bola de neve. Aí vai, ó, é Para só eles, ladeira abaixo. e para vocês entenderem também, agora teve uma mudança, né, na lei para o novo ensino médio. Vocês devem ser daqui a pouco, né? Acredito que vocês estão no ensino fundamental ainda, né? Já tá no ensino médio. Ah, tu já estás, Matheus? Tu já Foi pegou o novo contemplado. ensino médio? Já tá no novo ensino médio, com itinerário, com Isso. integral. E uma das formas de conseguir, porque o que que acontece? O objetivo do ensino médio é justamente preparar o adolescente para o mercado de trabalho.
Então, quando entra no ensino médio, toda a modalidade escolar, tudo que a escola vai te proporcionar já é te preparando para esse mercado de trabalho, para tu escolher depois a tua profissão. O que que acontece? Com o novo ensino médio, as aulas começaram a ficar mais tempo, mais horas. Então, o que era meio período começou a passar a ter dias de ser o dia todo. Então, com o novo ensino médio, tem alguns dias da semana que tu tem que estudar de manhã à tarde, vamos dizer assim, né? Porém, Isso tanto na particular quanto na pública, assim. na pública e na particular. Massa, que nem É, o pessoal uma mudança hoje que tem. no médio já tem aula Não, foi uma integral, mudança assim, recente, Sim. E o que que acontece? Como eles têm que fazer esse estudo o dia todo, muitos adolescentes trabalhavam meio período e estudavam meio período. Consegue conciliar? Porque o adolescente, né, foi uma pergunta que fez, como conseguir conciliar? Consegue-se, porque vocês têm a responsabilidade de estudar e trabalhar meio período ali, o adolescente que já trabalha, né? É diferente de quem trabalha fora, como nós mulheres, pais de famílias, mães de família, que ainda tem que chegar em casa e fazer os compromissos da casa, né? Vocês é trabalhar e estudar, fica um pouco mais fácil. Só que a nossa realidade tem muitos adolescentes que baixa renda, trabalhava para complementar a renda da família, para ajudar. E daí, com o estudo, o que que aconteceu? O empregador acaba demitindo, já é ilegal mesmo, né? Acaba demitindo porque o adolescente vai ter que faltar 2 tardes na semana porque está estudando. Então, o governo do estado, né, fez uma bolsa. Então, hoje, alguns adolescentes em Santa Catarina, estou falando a nível de estado, né, recebem bolsa para poderem estudar e não trabalhar. Então, eles têm lá uma bolsa de, se eu não me engano, é R$ 550. E daí eles recebem. Tem que ter também Coisa, como é que eles identificam isso, assim? através Por do exemplo, CRAS, quando são adolescentes que estão na vulnerabilidade, né? Que são usuários do Bolsa Família, na sua maioria. Então, tem que ter um perfil para que esse adolescente ganhe essa bolsa do Estado para se dedicar ao estudo. É uma das formas de combater o trabalho infantil. Legal. Tá? Interessante. Vocês conhecem alguém que tem bolsa, assim, e tal? Obviamente não precisa dizer nomes e tal, mas que de repente conhece, que estava trabalhando e agora com essa nova lei aí do ensino médio, daí tá ganhando essa bolsa para parar um pouco de, né, de trabalhar ali para poder estudar, né? Assim, vocês Eu conhecem acredito alguém? que o Matheus não conheça, né, Matheus? Não é da realidade de vocês. Não é. Mas a gente conhece bastante. Que bom. Tem bastante. Que bom. E isso é muito bom. É uma das formas. Né? Tá. Assim, o pessoal tá conseguindo fazer essa triagem aí de encontrar essas Sim, tem que adolescentes fazer, né? Tem. Até então, porque daí isso. trabalhando e tal, para trazer para a escola de novo. Até porque existe, só para que vocês entendam também, existe um programa que é do Ministério Público, que ele se chama Apoia, que é o Aviso por Evasão Escolar. Então, a escola tem por obrigação comunicar para o Conselho Tutelar todos os seus alunos que estão fora da escola. Então, o Conselho Tutelar tem um prazo dentro desse programa Apoia para buscar, fazer a buscativa que a gente chama desse adolescente para a escola. E nessa nossa buscativa, né, quando a gente vai conversar com esse adolescente, com esses pais, geralmente com os pais, a gente vai entender por que eles estão fora da escola. Aí muitos vão dizer, meu filho está trabalhando. Aí aquele ali tu encaminha para assistência social, quando dele, né, precisar, né, quando a assistência tem que atuar, como o caso da bolsa, aí ele consegue estar estudando e não precisa faltar para poder trabalhar, né? Então é toda uma rede que a gente chama de atendimento para proteger essa criança. Por isso que a gente tem que denunciar, porque que parte a denúncia, né? Quando eu digo a gente, a sociedade, né? Sim, você tem um número mais ou menos em porcentagem, assim, de quantos adolescentes estão, assim, trabalhando e eles conseguiram por essa nova lei aí? Não, esse número eu não vou ter, Marquinhos, dessa volta, né, do Estado, mas assistência social tem, tá? Do nosso município tem. Eu conheço bastante gente que tem bolsa, mas é em escolas de futebol. Sim, Bolsa Atleta, tipo assim? É. Ah, joia. E é bem legal também, né? Esse... Que também é uma outra oportunidade para esses adolescentes, né? O Senai ali, aquela hora eu falei, até acabei esquecendo de falar, o Senai também paga a bolsa, né? Você faz o curso lá, o Senai mesmo coloca nas empresas e ainda paga uma bolsa para esses estudantes. Esse eu Para acho que é aprender, paga para aprender. Uhum. É incrível. Então, assim, oportunidades tem, são poucas, mas tem ainda. É bom que tivessem vários Sim, sinais, né? sim, Digamos assim, sim. e tal, para Sim. num mundo ideal, né? Digamos assim, as coisas funcionam. É que a nível, assim, até não defendendo, mas fazendo aqui o que tem que ser dito, né? A nível de legislação, nós ainda somos muito jovens.
né? O Estatuto da Criança e Adolescente tem 33 anos. Então, ainda é muito jovem. Uhum. Então, todas essas legislações vieram pós-Constituição, pós-Estatuto. Então, a gente ainda está caminhando para adequar. Claro que a gente precisa também cada vez mais se adequar, e isso é fato, isso é notório, né? A sociedade está modificando, então ela precisa disso, mas a gente ainda é muito jovem Uhum. nas nossas legislações para a infância, né? Estão correndo atrás, isso mesmo. Marquinhos, só mais uma pergunta. Qual você acha que é o impacto que o esporte pode ter na vida das pessoas, assim? Acho que já fiz essa pergunta. Não exatamente, mas eu comentei um pouco, mas eu posso dar mais uma aprofundada, assim, nessa questão, dizendo o que trouxe também para minha vida, assim, É, que é algo, assim, digamos, eu acho que só vai entender realmente, assim, eu acho que quem, assim, é realizado com o que realmente faz, né, e essa questão do, como eu disse, o esporte, eu sou apaixonado por esporte, né? Não só pelo futebol, digamos assim. Claro, devo muito isso aos pais, né? Mais ao meu pai, digamos assim, que tem essa ligação do pai e filho, levar pro futebol, essas coisas assim, né? Mas o esporte em si, num geral, assim, eu sou apaixonado e é algo que, assim, me desperta algo que é inexplicável, digamos assim, né? E fazer aquilo, como eu disse, que era o que eu simplesmente amava fazer quando era criança. Ou chegava da escola, pegava uma bola e ficava lá 5, 6 horas chutando uma parede ou algo assim, e a mãe tinha que chamar para ir para Coitada da dentro mãe, né? brincar Imagina. tomar banho, só queria lavar o pé, porque o pé tava todo preto, já tanto chutar a bola, e às vezes perdia a unha no asfalto aqui de Capivari e tal, e brincava. Assim, eu acho que essa questão do esporte, assim, e realmente se tu se torna profissional em determinado esporte, ele meio que assim, ele te traz tu amadurece demais, sabe? Assim, eu vejo muito isso, às vezes, quando hoje em dia, tá, tudo bem que o pessoal da minha idade, eu tô com 29, aí hoje em dia o pessoal da minha idade, assim, eu já vejo mais maduro e tal, mas quando eu tinha uns 20, 21, eu percebi ali que eu já tinha uma consciência da vida, digamos assim, tipo, muito mais à frente Que os meninos da tua idade. isso, assim, por essa questão do, por exemplo, o esporte, tu vai viajar sozinho, né, claro, com o clube, mas assim, tu passa a ter essas responsabilidades, Mais cedo. né, isso, essa questão que eu falei, pô, no esporte tu aprende essa questão de ter consistência, de saber como perder, Disciplina. de lidar como... a vida, no geral, ela te ensina essas coisas, né? Mas no esporte, se tu faz algo assim ali diariamente, meio que em um ano, tu aprende demais, porque quase que todo dia acontece coisas assim, Cobrado. uma cobrança, dores físicas, assim, também, essa questão de saber separar isso da parte mental, essa questão do, tu não é tão bom, ou tu é muito bom, que também isso é muito ruim de ouvir isso também. Quando todo mundo fica falando que tu é muito bom, é muito difícil tu saber lidar com isso, Uhum. né? Muito difícil também. Então, os dois extremos, assim, as pessoas te criticando demais ou te elogiando demais, é muito, muito difícil saber lidar com isso. Então, Mas o esporte trabalha isso também, inteligência claro, emocional, então, né? assim, eu não consigo, assim, dar uma dimensão, só realmente sentir o que o esporte fez por mim, sabe? Que é a oportunidade de estar aqui hoje, conhecendo vocês, a oportunidade de ter conhecido vários países no mundo, a oportunidade de ter aprendido várias línguas, a oportunidade de ter conhecido pessoas que eu jamais pensaria em conhecer, né, de estar, assim, digamos, presente em lugares que eu jamais imaginava, né? Então, assim, o esporte, ele faz com que tu cria uma bagagem muito cedo, assim, pra vida, sabe? E, obviamente, daí vai de ti saber usar isso ou não. Não são todos, né, que conseguem fazer proveito desses ensinamentos que o esporte te dá logo cedo, né? Às vezes tem gente que no próprio esporte acontece algo que não é como queria, e aquilo acaba com a vida dela, digamos assim, né? Não é mil maravilhas e tal. Só que se tu souber usar pro lado bom,
o esporte, assim, ele muda vidas, né? Tanto é que é um dos projetos sociais, assim, mais buscados que tiram as crianças, porque é algo que as crianças vão querer fazer, elas gostam, né? Elas acabam muitas das vezes encontrando o que querem para a vida e, pô, é tudo que uma pessoa quer, né? Saber desde cedo o Marquinho. que quer fazer e, assim, não ficar com as dúvidas na cabeça, poder, né, assim, criar uma família fazendo o que ama, tal. Então, eu acho que isso é um depoimento aí, eu acho que dá para mostrar bem o impacto do esporte. Mas o interessante também é que, assim, né, o Marquinho ele foi para a área profissional, né? Virou um profissional do esporte. Hoje, para quem está nos ouvindo, os adolescentes que vão, né, ter acesso ao nosso podcast, esse Papo Cabeça, eu acho que é importante também a gente lembrar que o esporte, não só para eu ser um profissional, Sem dúvida. mas para eu ser um adolescente saudável, que é muito importante, até para eu conseguir, né, ter saúde, fazer esporte para melhorar, porque Tudo hoje que ele ensina, tu isso, pode a profissão. exatamente. Precisa se Exatamente. Tu Mas deu ele a tua estrela brilhou ali pro profissional, Isso, né? Mas a gente pode usar o esporte para várias formas. Hoje a gente sabe que a tecnologia deixa a gente preso, né? Preso dentro de casa, preso às telas, né? Então hoje tu tem aqui um parque para fazer esporte, para caminhar, para correr, essa geração para aí, jogar bola, que cada vez mais né? nova, cada vez mais ligados. Então, para quem está nos ouvindo, né, talvez não consiga ser uma estrela como Marquinhos, né? Mas também pode fazer do esporte aí uma ferramenta de vida, né? Sim. É isso. Queria agradecer a todos os convidados. Foi muito bom esse episódio do Papo Cabeça. A gente que É, agradece. Muito legal. Muito obrigado por Marquinhos, pelas conselheiras. Obrigado pelo Henrique também. Vai se encerrando mais um episódio de Papo Cabeça. Se vocês quiserem falar alguma coisa, agora é a hora. Se quiserem agradecer, divulgar alguma coisa. A gente fica muito feliz, né, de ter sido convidado como Conselho Tutelar, um órgão que a gente sempre luta para estar nos espaços, porque é um órgão que as pessoas têm muita aversão, muitas vezes, por não conhecer, né? Alguns adolescentes têm até medo do Conselho Tutelar. Então, esse Papo Cabeça ajuda muito a gente a promover, né, o nosso trabalho, no sentido de promover para o bem, né? E aproveitar aqui o espaço para que quem esteja ouvindo, e já que a gente falou tanto de trabalho infantil, de tantos exemplos, né? De que conheça, que faça, que use o canal de denúncia. Hoje o canal de denúncia é mais fácil para chegar até o Conselho Tutelar, é o Disque 100. Eu falo Disque 100 porque daí é mais rápido para tu lembrares, né? Mas nós temos nosso telefone, né? O 3623-1746 na sede. Temos a nossa sede aqui em Capivari, que fica na rua Carlos Chagas, 147 também. Pode nos procurar lá de segunda a sexta, das 8 às 18. Depois nós temos os nossos canais de plantão, né? 24 horas. 24 horas. E daí estamos aí à disposição da sociedade, à disposição de vocês, dos nossos adolescentes, para qualquer dúvida e qualquer encaminhamento que precisarem também. Nos chamem sempre que precisar. Muito obrigado. Vai encerrando mais um Papo Cabeça e é isso. Fechou.